Graça e paz a todos os nossos irmãos, a todos os nossos alunos da Escola Bíblica. Em nome do Seminário Teológico Batista Jugal, estamos aqui apresentando a live, apresentando esta comunicação, a qual se dá pelo fato do lançamento da edição 149. E por ocasião, o nosso escritor, o nosso redator, pastor Misael Cabreira, que tem se dedicado e tem colocado esta edição desse trimestre apresentando para a nossa denominação. Pastor Misael, que congrega junto à Igreja de Alvorada, Batista Betel. E por ocasião, nós temos como tema importantíssimo para esse trimestre Jesus Cristo e o Espírito Santo, fundamento e poder para a Igreja. E temos uma série de lições maravilhosas que vamos ter nesse trimestre. O nosso incentivo, é claro, a todos, obreiros, pastores, membros, estar juntos, participar e chegar junto com estas lições tão importantes que serão edificantes para a nossa caminhada. Para as palavras de saudação, pastor Misael, que é o nosso redator para esse trimestre. Pastor Misael, com a palavra. Graça e paz, pastor Éder, nosso diretor-geral, também a toda a nossa comunidade de alunos da Escola Bíblica Dominical e demais frequentadores, admiradores, pessoas que têm esse prazer de estudar a palavra de Deus. É um privilégio e nós somos gratos ao Senhor nosso Deus pela oportunidade maravilhosa de registrarmos esse tema tão importante, que é a teologia sistemática, e nesta série de lições nós estamos abordando o Espírito Santo e também Jesus Cristo, Cristo que é o fundamento para a igreja, o Espírito Santo que concede à igreja o poder para anunciar o Evangelho, é a missão da igreja, é o que realmente capacita o cristão na sua vida diária, enquanto servo de Deus, e a igreja no coletivo, anunciando a palavra. Então, são temas importantíssimos que falam sobre Cristo e sobre o Espírito Santo. Anteriormente, nós escrevemos sobre Deus Pai e a palavra, né? A palavra de Deus, que também são temas importantíssimos e que vêm com este tema que vamos começar estudando no primeiro trimestre de 2025, vem complementar, então, este assunto tão importante que faz parte da teologia sistemática. Nós temos um tema, aliás, vários temas importantíssimos dentro da teologia sistemática, e destacamos inicialmente o Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, a palavra. São temas deveras sugestivos, importantes e que são muito relevantes para a caminhada do cristão, seja na individualidade ou seja na coletividade, enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Foi uma experiência maravilhosa colaborar nesse sentido, e esperamos que essas lições sirvam de bênção para o povo de Deus, que possamos juntos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, sendo todos edificados ao longo desse trimestre. Pois bem, pastor Misael, o nosso redator desse trimestre, apresentando assim a sua expectativa e também falando a respeito das lições, que são 13 lições ao longo desse trimestre, que, como já mencionamos, vai nos edificar, com certeza, a cada momento que chegaremos à mesa para receber este alimento espiritual, essas lições tão importantes. Ao decorrer dessas 13 lições, que se dará pelos 3 primeiros meses, nós teremos temas específicos, subtítulos, que vão nos trazer um a um, complementando o tema central. E falar em tema central, pastor Misael, olhando para a lição número 1, a qual nos fala sobre a visão tríplice da preeminência de Cristo,
no decorrer e a frase principal, o que o senhor transmite através da sua a inspiração vindo de Deus para os nossos alunos? Pastor Éder, a lição número 1, que fala sobre uma visão tríplice acerca de Cristo, nos mostra exatamente o Senhor Jesus antes da sua encarnação, porque o texto bíblico fala, o verbo se fez carne, ou seja, Cristo nasceu como homem, mas antes desta sua revelação, antes do seu nascimento, ele, por ser eterno e fazendo parte desta Trindade Santa, ele já atuava no Antigo Testamento. Então, temos várias passagens em que a conversa, o diálogo da Trindade revela a presença não só do Deus Pai, mas também do Filho e do Espírito Santo. Então, ele já agia exatamente como o próprio Deus antes mesmo de encarnar, antes de nascer. Então, várias passagens bíblicas dão e confirmam essa realidade, e é também uma revelação que nós chamamos de teofania, ou seja, Deus fazendo-se conhecido em vários eventos no Antigo Testamento, sendo o próprio Cristo ali estando presente em vários momentos do texto sagrado. Então, nós temos então Cristo antes do seu nascimento, e agora, recentemente, no Natal, em dezembro de 2024, comemoramos esta data simbólica do nascimento de Jesus, porque ele nasceu como homem, e o texto de Gálatas 4:4 fala que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, e depois da sua morte, da sua ressurreição, Cristo também agindo ativamente, também sendo parte desta trindade maravilhosa. E o que é interessante, a própria frase destaque da lição nos diz que Jesus, simultaneamente, ele era totalmente humano e totalmente divino. Então, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Cristo, ao mesmo tempo, era homem e, ao mesmo tempo, Deus. Então, 100% homem, 100% Deus, numa união que, ao longo da história da igreja, deu-se o nome de união hipostática, ou seja, Deus sendo homem e Deus simultaneamente e sem misturar essas duas naturezas, a humana e a divina, mas todas elas reunidas em Cristo. É claro que nós estamos aqui dando uma visão geral e esperamos que cada professor aprofunde esse tema ao explicar a lição, porque é muito maravilhoso quando nós vemos esse nosso Senhor Jesus Cristo agindo simultaneamente, tanto como homem como Deus, revelando o seu amor, o seu poder, agindo ativamente ao longo do seu ministério, e nós temos várias provas desta humanidade e também da divindade de Jesus. Ele, como homem, ele sentiu cansaço, a ponto de, como fala o texto sagrado, em dado momento ele estava no barco com seus discípulos, ele estava descansando, estava dormindo, porque sentia naturalmente cansaço sendo homem. Mas também, como Deus, ele também tinha um conhecimento especialmente acerca da natureza humana, quando ele muitas vezes confrontou as pessoas, especialmente aqueles seus opositores, conhecendo a sua essência por ser Deus, ele muitas vezes revelou o que estava escondido, o que estava oculto, conhecendo a intenção do ser humano. Com esse discernimento importantíssimo, que era a própria ação dele como Deus também, na realização de milagres, de sinais, de maravilhas. Então, é muito importante nós entendermos esta natureza de Cristo Jesus como homem e como Deus. Então, nós temos esta visão tríplice antes do seu nascimento, após o seu nascimento, e também esta visão maravilhosa que nós temos de Cristo glorificado após a sua ressurreição. Esperamos que os professores aprofundem essa temática
tanto quanto seja possível, né, explicando aos alunos, porque é uma visão maravilhosa que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, uma apresentação da lição número 1, conteúdo importantíssimo que vai nos elevar a conhecer mais aí esta simultaneidade total de humanidade e de divindade da parte do nosso Senhor. E abrindo aqui um parêntese aos professores, o nosso redator já fez menção, quero reforçar, que aqui está uma pequena parcela, os professores podem abrir mais essa questão, estudarem mais, apresentar muito mais aprofundamento, um horizonte que se dá neste momento, um pequeno horizonte, com certeza o professor terá capacidade para estudar e passar muito mais aos seus alunos, e com certeza alunos estão escutando, também terão condições de ampliar muito mais, com tanta relevância, com tanta sintonia daquilo que a palavra de Deus traz para nós, o aprofundamento e conhecimento das Escrituras. Pastor Misael, o nosso redator, tem se dedicado, e com certeza dias e dias, horas e horas, momentos de descanso, que era para descansar, estava se inteirando e buscando estas lições, esse aprofundamento para trazer para nós nesse trimestre. Pastor Misael, a respeito da lição número 2, nós temos aqui palavras, a frase-chave que diz: agora em Cristo somos reconciliados com Deus e foi desfeita a inimizade com Ele decorrente do pecado. Apresenta ali a lição 2, que diz assim: Cristo, o Redentor prometido. O que o senhor tem a nos dizer sobre esse importantíssimo tema? Pois bem, pastor Éder e demais que nos acompanham nesta live, Cristo, ele é o Redentor. A palavra redenção, ela significa comprar de novo. Uma vez que o ser humano pecou contra Deus, ele ficou sob a influência do pecado. Houve uma separação entre o Deus Criador, o Deus Santo, e o ser humano, a criatura agora caída ou decaída em razão do pecado. Então, há uma separação. O texto de Romanos, capítulo 3, verso 23, ele é muito elucidativo quando diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O mesmo texto, o mesmo livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Redentor, nosso Salvador. Então vejam que o pecado, naturalmente, ele afastou o homem de Deus. Ele ficou vendido ao pecado, subjugado pelo pecado. E agora Cristo, como o nosso Redentor, ele pagou o preço. Nós temos, ao longo da história bíblica, várias dispensações, e todas elas apontavam para um sacrifício perfeito, e esse sacrifício perfeito foi oferecido por Cristo Jesus. Quando ele, lá no Gólgota, ele exclamou dizendo: está consumado, esta expressão significa que o que era necessário fazer para a redenção do ser humano foi feito. Porque todos os sacrifícios que outrora foram realizados na antiga aliança ainda, eles eram insuficientes para redimir o homem. Ele apenas expiava, era um ato de expiação com validade temporária diante de Deus, mas que não removia totalmente o pecado do ser humano. Quando este pecasse novamente, outro sacrifício era necessário ser oferecido para a expiação do pecado do homem. E assim, sucessivamente.
E tudo isso apontava para um sacrifício perfeito, porque Cristo é o sacrifício perfeito. Ele é o Redentor. Então, para desfazer esta inimizade natural que havia entre o homem pecador e o Deus Santo, veio Jesus Cristo. Ofereceu a sua vida, ofereceu-se ele próprio como sacrifício para a redenção do ser humano. E quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Este ato reconciliatório de Jesus foi determinante para nos unir novamente com Deus. Então, quando aceitamos a Cristo, nós somos isentos do pecado e de todas as suas consequências. E outrora, inimigos de Deus, em decorrência do pecado, agora nós fomos reconciliados através de Cristo, e por isso nós obtemos paz com Deus, que é uma paz que começa naturalmente no próprio ser humano, no seu coração, na sua consciência, e que faz com que ele novamente se sinta bem com Deus e na presença de Deus, porque quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram a primeira reação, a tentativa deles foi esconder-se de Deus, porque havia quebrado a comunhão. Agora, com Cristo, esta comunhão é restabelecida. E nós passamos novamente a ter paz com Deus. Cristo pagou o alto preço, não com prata, não com ouro, mas o seu próprio sangue. E é isso que a Bíblia nos ensina, dizendo que não fomos comprados com prata ou ouro da nossa vã maneira de viver, mas sim com o sangue precioso de Jesus Cristo, que nos redimiu, que nos limpou e que removeu toda a culpa que tínhamos diante do Senhor Deus Pai. E agora, então, em Cristo somos reconciliados com Deus. Pastor Misael, nosso redator desse trimestre, explana aí a lição número 2, que nos dá um foco naquilo que tem como a frase principal. Na lição número 3, muito pertinente, nos fala que Cristo, o exemplo a ser seguido pelo cristão. E se existe alguma coisa que nos traz a seguir ou aprender, seja qualquer tipo de questão da nossa vida, é por imitação ou por repetição, né? O próprio apóstolo Paulo chega a dizer: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. E na mensagem, na frase principal, diz assim, ó: diferente dos mestres religiosos, dos seus dias vivia o que pregava. Isto dava autoridade e total propriedade em seus discursos. Olha como o exemplo nos faz conduzir e seguir. E o texto áureo, por razão, né, com certeza, também traz uma mensagem importante. Pastor Misael, faça o seu comentário sobre esta lição importantíssima, lição número 3. Muito bem, pastor Éder, como foi ainda referido pelo senhor, o textuário mesmo da lição nos fala que ele nos deixou o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Tem uma frase que é muito usada aí no dia a dia, as pessoas, abre aspas, a palavra convence, o exemplo, porém, arrasta, fecha aspas. Então, veja, se a palavra convence, a pessoa pode ser persuasiva no seu modo de expressar-se, pode ser persuasiva, convincente, e pode, através da sua prédica, da sua oratória, ela pode convencer e até influenciar multidões. E, na verdade, nós vivemos numa época em que as pessoas elas seguem a muitos influenciadores e que nem sempre são o melhor exemplo a ser seguido, não são o melhor parâmetro, não são o melhor padrão a ser seguido pela conduta, pela vida que levam fora do plano de Deus. Mas Cristo, no entanto, ele é o nosso maravilhoso exemplo por várias razões. Porque enquanto os líderes
religiosos, os mestres religiosos da sua época, apenas pregavam um conhecimento teórico, apenas isso, era um ensino destituído de uma vida, de uma experiência maior naquilo que eles afirmavam. Jesus, ele vivia aquilo que pregava. E esse era o diferencial do ensino de Jesus. Ele ensinava com autoridade porque ele praticava aquilo que ele pregava. E isso dava propriedade à argumentação, ao ensino de Jesus. E por esta razão, as multidões iam ouvi-lo, porque tinham prazer em ouvir a Cristo, porque o seu exemplo falava muito mais que as suas palavras, apesar de o Senhor ser um mestre por excelência e ensinar de modo que as pessoas entendiam aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava, até com lições muito próximas do dia a dia, do cotidiano das pessoas, mas ele realmente ensinava com autoridade, com propriedade. Enquanto isso, os mestres e líderes religiosos dos seus dias apenas afirmavam da boca para fora. Eles sequer se esforçavam para cumprir aquilo que eles pregavam. No entanto, Jesus, ele, um exemplo para os seus dias e e segue sendo um exemplo para nós nos nossos dias, ele é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo. Se nós quisermos o padrão, a estatura perfeita e o padrão do homem perfeito, nós devemos olhar para o nosso exemplo maior, que é Cristo Jesus. E esta é a vontade de Deus, que sejamos mais semelhantes a Jesus. E quando isso ocorre, nós, os cristãos e a igreja cristã também, ela será uma grande influenciadora neste mundo que carece de referências, neste mundo que carece de pessoas que realmente levem uma palavra de ânimo, de conforto, de esperança, de fé. Nós só teremos propriedade no que falarmos se nós seguirmos o exemplo de Cristo Jesus. E é justamente por isso que lá em Atos dos Apóstolos, os nossos irmãos foram chamados de cristãos, porque seguiram o exemplo de Cristo, no seu modo de viver, no seu modo de falar, e eu considero isso uma expressão muito nobre e isso também nos coloca numa grande responsabilidade quando o apóstolo Paulo, ele afirma: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o nosso desafio. Esse deve ser o nosso objetivo, o nosso alvo, numa sociedade que está sendo deteriorada cada vez mais pelo pecado. E com cada vez mais falta de referências, a igreja precisa mostrar ao mundo que Cristo continua sendo o exemplo a ser seguido, porque ela, a igreja, assim o faz. Temos a lição número 4, que tem o assunto principal ali, o tema, ou o subtítulo, vamos dizer assim, Cristo, o mestre por excelência. E lá na mensagem em foco, vamos dizer assim, em ênfase, a sua mensagem e ensino iam ao encontro das necessidades das pessoas. Pastor Misael, nosso redator, faz as suas considerações sobre essa lição número 4. Muito bem. O título da lição, por si só já fala muito, né? Que é Cristo mestre por excelência. Jesus, ele ensinava com propriedade, como já falamos instantes atrás. A sua mensagem, o seu ensino iam ao encontro das necessidades das pessoas. Nos dias de Jesus, quando o povo estava subjugado pelo Império Romano, as condições sociais
colocavam as pessoas numa posição de grande necessidade, enfim, vários fatores naqueles dias. Mas Jesus olhava além das necessidades materiais e físicas das pessoas. Jesus olhava para a necessidade, especialmente de pessoas que andavam desgarradas, como ovelhas que não têm pastor, pessoas com grandes necessidades, pessoas enfermas, doentes, no físico, na alma, pessoas, enfim, em condições degradantes muitas vezes, como eram os desprezados, os leprosos e pessoas que eram párias na sociedade. E o ensino de Jesus contemplava justamente essas necessidades. É claro que quando foi preciso, ele multiplicou o vinho, ele multiplicou o peixe, multiplicou o pão, saciando necessidades físicas e materiais das pessoas. Mas o foco do seu ensino estava justamente na libertação espiritual do homem. E para isso ele veio para servir e para fazer o bem, para promover também uma mensagem de esperança, de salvação. Então, ele reconhecia que as pessoas estavam necessitadas disso, até porque, vejam bem, a necessidade espiritual do povo era muito grande. Eles vinham ali de 400 anos de total silêncio de Deus. Então, vejam a necessidade espiritual dessas pessoas que precisavam de uma referência. Haviam muitos mestres em Israel, e o texto do Novo Testamento nos revela isto. Mas o ensino de Jesus, ele era um ensino diferenciado, porque enquanto os líderes religiosos promoviam uma religião fria e formal, não dando esperanças maiores para as pessoas, Jesus ia ao encontro delas com uma mensagem que supria a sede da sua alma, os anseios da sua alma. Esta era a necessidade na alma, no espírito. E Jesus procurou suprir isto com uma mensagem tão maravilhosa que era por si só capaz de libertar as pessoas espiritualmente, dando esperança, dando direção, dando alento. Quantas alentadas, quantas pessoas carentes espiritualmente e emocionalmente e até fisicamente, como disse, pessoas enfermas, ele sempre foi ao encontro das pessoas procurando sanar as suas necessidades. E o seu ensino estava permeado disto, conhecendo a realidade das pessoas e conhecendo a realidade do dia a dia das pessoas, assim ele apresentava a sua mensagem e as multidões iam ao seu encontro. E alguém chegou a afirmar na Bíblia dizendo assim: nunca ninguém falou como este homem. Muito bem. Nós temos visto aí já ao decorrer dessas 4 explanações aí dessas lições, conteúdo importantíssimo que você, aluno, você, professor, tem toda a condição de ampliar e trazer aí muito mais questões, estudos que vão ajudar no desenvolvimento nesse trimestre. Pastor Misael, nosso redator, na lição 5, quando nós temos ali uma frase principal ou ênfase, diz assim: o Senhor não faz vista grossa em relação aos nossos erros, falhas e imperfeições. Ele tem empatia. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso, trazendo, claro, como tema ali, Cristo, nosso sumo sacerdote, com a palavra. Muito bem. O sacerdote, ele tinha, dentre as suas responsabilidades, fazer aquela mediação entre o povo e Deus, o homem pecador e o Deus santo. Ele fazia esta mediação, ele intercedia, ele oferecia sacrifício para que
o erro, o pecado fosse expiado, embora que temporariamente, como já falamos antes. Agora, Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. E é o que fala a lição número 5, e esse é o título da lição. Cristo, nosso sumo sacerdote. Ou seja, o principal sacerdote, a autoridade máxima nesse aspecto. Então, enquanto, e isso nós veremos isso quando estudarmos, né, entendendo o que é o sacerdócio, qual é a responsabilidade do sacerdote, Cristo, ele se coloca como aquele sumo sacerdote que conhece as nossas especificidades, ele conhece a nossa natureza, ele sabe que somos pó. E nós não temos um sumo sacerdote, conforme o texto aos Hebreus, que não pode compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, Jesus, ele, porque também assumiu a forma humana, ele foi homem, como nós abordamos na lição número 1, ele se fez carne, habitou entre nós, ele conhece a natureza humana. E ele, em todas as coisas, conforme o texto bíblico, ele em todas as coisas foi tentado. Então, ele entende a nossa natureza. Ele não faz vista grossa, como fala a frase destaque, ele não ameniza, mas ele concede para nós plenas condições para que nós, então, venhamos superar as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas decepções. Então, ele não faz vista grossa, mas ele tem empatia para conosco, porque ele sabe quem nós somos. Ele conhece a nossa estrutura. Ele esteve aqui, palmilhou esta terra como um homem, com a divindade, obviamente, mas ele como homem, ele foi tentado. O texto bíblico fala isso também, que ele foi tentado pelo diabo. E o texto da palavra de Deus mesmo nos fala em Mateus capítulo 4, ali naquelas citações sobre a tentação de Jesus, é claro que não foram apenas aquelas, mas o tempo também não permitiria nós aprofundarmos mais sobre esses aspectos da tentação de Jesus, mas são bastante abrangentes. E a fome simboliza realmente necessidades básicas que nós temos como seres humanos. Depois, a questão da glória, da honra desse mundo, as pessoas são atraídas por isso. E depois, quando ele foi tentado para que ele não adorasse apenas a Deus, adorasse também a Satanás, o que viesse também tentar a Deus, justamente pelo fato de ser filho de Deus e que ele seria amparado pelos anjos caso se jogasse do ponto mais alto, né? Então, ele seria amparado, ele não quis dar ouvidos a Satanás. Ele não quis ir, como diríamos, né, no conselho do inimigo. Não. Ele estava muito bem posicionado quanto ao seu propósito, quanto ao seu objetivo, e venceu as suas tentações. Então, ele olha para nós, tendo empatia, porque ele sabe que nós também, como seres humanos, temos momentos de dificuldade, e temos imperfeições, somos suscetíveis a erros, mas ele sempre nos mostra um caminho de saída, ele sempre mostra uma alternativa, uma solução, para que nós não venhamos sucumbir diante das ofertas do inimigo, diante, quem sabe, das tentações que o ser humano tem em razão do seu próprio desejo, porque a tentação, ela, muitas vezes, ela surge justamente dos desejos que as pessoas já têm abrigado dentro de si, mas Cristo, ele é o exemplo. Ele realmente é aquele que conhece a nossa estrutura, ele sabe que somos pó, mas ele não vai simplesmente nos apoiar nos nossos erros. Ele vai nos alertar, ele vai nos instruir e vai sempre mostrar uma alternativa para que não venhamos sucumbir diante dos nossos erros, diante do pecado. Então ele tem empatia, não faz vista grossa, mas sempre vai apontar uma solução, um caminho para que não venhamos de modo algum cair
ou sermos derrotados, ou ficarmos prostrados. Não, ele não faz vista grossa, mas sempre nos mostra uma alternativa para que tenhamos uma vida cristã vitoriosa, vencendo nossas fraquezas, imperfeições, quem sabe até mesmo, muitas vezes, desejos que o ser humano tem. Ele sempre vai apontar um caminho de vitória e uma solução para aquele que realmente busca a sua presença com sinceridade, em verdade e com intensidade. Muito bem. Indo para a lição de número 6, nós encontramos o pastor de Israel. E quando cita-se a frase em destaque, o Senhor Jesus demonstrou compaixão para com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olhando um pouquinho para a compaixão, nós lembramos um pouquinho de misericórdia. Lembrando um pouquinho de misericórdia, nós também lembramos que o Senhor Jesus veio para os doentes, para aqueles que são sãos, já estão sãos, mas aqueles que estão doentes precisam, têm uma necessidade. Então, de certa forma, queríamos uma explanação sobre essa lição 6. Pastor Misael, tem a palavra. Quando chegamos diante desse tema, que fala do Senhor como pastor de Israel, nós vemos que Jesus Cristo, sim, ele demonstrou compaixão para com o seu povo. Porque ao longo da história do povo de Israel, esse povo, ele teve consequências dos seus próprios erros e foram para o exílio, para o cativeiro. E quando Jesus, ele veio ao mundo, ele viu um povo carente, necessitado, não só das coisas temporais, das coisas materiais. Ele olhou para o seu povo e viu que eram como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Então, surge o Senhor Jesus Cristo como uma resposta à ansiedade do coração do povo. Porque ao longo da história, e os profetas nos mostram isso, muitos, entre aspas, pastores apenas usurparam o povo, apenas exploraram o povo, pensavam apenas em si, enquanto que a necessidade espiritual do povo não estava sendo, de forma alguma, não estava sendo atendida, porque eles viam apenas o seu próprio lado, o seu próprio benefício, enquanto muitas vezes o povo estava alheio às verdades. E quando Cristo se apresenta, ele demonstra compaixão para com essas ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele mesmo afirma que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então ele vê a necessidade do povo e sente compaixão pelo povo, pelo seu próprio povo. Então ele preocupa-se em, sim, levar esta mensagem de esperança, de fé, para que o alento viesse ao encontro do povo quando buscassem verdadeiramente o Senhor nosso Deus. Então, esta é a visão de Cristo como alguém que tem um cuidado, como pastor, ele é aquele que tem o cuidado para com o rebanho. Ele demonstra o interesse, ele concede o amparo, a proteção, ele procura verdadeiramente congregar o povo, reunir o povo, porque este povo andava errante, e ele se apresenta como o verdadeiro pastor da casa de Israel, num olhar divino, um olhar espiritual, não um olhar de alguém que apenas está interessado em tirar proveito. Então, ele mesmo considera, né, ovelhas perdidas foram o povo do Senhor. Os seus pastores as fizeram errar, para os montes as desviaram, de monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. E agora o Senhor
ele se apresenta como pastor de Israel, como a solução para aquele povo que estava totalmente desamparado. Então, é assim que ele se apresenta, o pastor de Israel. Muito bem. Indo para a lição número 7, nós vamos encontrar Jesus, o bom pastor. E como a frase em destaque, a frase principal que nos está frisado ali na nossa lição, vai nos reforçar ali Jesus, representado aqui na figura do bom pastor, tem um amor genuíno e altruísta. Olha, quando nós falamos em altruísmo, o antônimo de egoísta. Vivemos uma era do egoísmo, que tudo as pessoas trazem para si, querem tudo para si, querem um individualismo, querem algo para si. E quando nós vimos esse amor ágape do nosso Deus, enviando seu Filho para a salvação, nós olhamos também para 1 João 3,16, que vai dizer: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Com isso, o nosso redator tem a palavra para fazer os seus comentários. Partindo do nosso textuário dessa lição número 7, pastor Éder, fala, palavras de Jesus, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós vemos nisto o puro e verdadeiro altruísmo. Aquele que se doa, aquele que se coloca em risco em favor de alguém. Alguém que toma o lugar de outro. E foi exatamente isso que Jesus fez. O contrário de egoísmo, como foi referido pelo Senhor, é o altruísmo. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então, ele demonstra esse amor, e nós podemos dizer que Cristo, como o bom pastor, é diferente do salteador, é diferente do mercenário. Estes apenas têm um interesse em trazer a morte, trazer ou buscar um benefício próprio, né? Mas Jesus, pelo contrário. Em João capítulo 10, ele afirma dizendo que o ladrão, ele vem somente para matar, roubar e destruir. Agora, Cristo, o bom pastor, ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Este é a figura, é o papel do bom pastor. Ele cuida, ele conduz, ele supre, ele protege, ele ampara, e é exatamente isso que Cristo faz. Se nos reportarmos para o Salmo 23, nós vamos entender verdadeiramente o que é isso. O que é a ação do pastor, do bom pastor para com o rebanho. O conhecido Salmo 23. E o salmista Davi podia dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E segue descrevendo-lhe todas as ações que o bom pastor faz para com o rebanho. E isto nós temos na pessoa de Cristo. Ele é o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas, que pelo altruísmo ele faz grandes coisas para que o rebanho, para que a sua igreja seja verdadeiramente suprida, protegida e amparada. E como nunca, nós precisamos desta presença constante de Jesus, porque são tempos difíceis. E é na figura do bom pastor que nós vamos encontrar e vamos realmente ter todas as nossas necessidades supridas, porque assim como o pastor da Bíblia, que cuidava do rebanho, apacentava o rebanho, conduzia o rebanho a águas tranquilas, a pastos verdejantes, e que protegia de todos os riscos, colocando a sua própria vida em risco,
para proteger o seu rebanho, que nós possamos encontrar isto em Cristo Jesus, nesse tempo tão difícil pelo qual estamos passando. Não esqueçamos, Jesus, ele é o nosso bom pastor, e esse bom pastor, ele faz o que é necessário fazer para que o seu rebanho, que é a sua igreja, seja verdadeiramente suprida, amparada e protegida. Nosso redator, pastor Misael, olhando para a lição agora de número 8, nós temos como ali o tema inicial, o senhorio de Cristo nos evangelhos. E quando olhamos lá para a frase em destaque, vai dizer assim: a deferência atribuída ao senhorio de Cristo deu-se gradualmente durante o seu ministério. Usando somente uma palavra, senhorio, já nos explica e nos leva a saber que é algo que está acima, que está no comando, que tem poder e autoridade. E quando eu olho no item 2, claro, abrindo um pouquinho aqui, nós não vamos detalhar, né? A lição fala assim, ó, reconhecimento do senhorio de Cristo nos evangelhos. Ainda mencionando sobre quando alguém entrega a sua vida para Cristo, quando alguém aceita Cristo como Salvador, olha o peso, a relevância que se tem quando alguém diz assim: o Senhor terá cuidado, o Senhor comandará, o Senhor terá o comando, terá sobre mim. Eu vou ser servo e ele vai ser o meu Senhor. Pastor Misael, com a palavra. Este é um reconhecimento necessário de cada filho de Deus, de cada servo de Deus, saber que o nosso Senhor, ele é o Senhor Jesus Cristo. Não apenas sendo o nosso Salvador, nosso Redentor, mas também o Senhor das nossas vidas. E conforme a lição mesmo nos mostra, esse senhorio de Cristo ele foi sendo reconhecido gradualmente, porque Cristo surge anunciando o Evangelho, pregando às pessoas. Muitos trataram Cristo com certo desdém e desprezo, e eu lembro muito bem do que foi dito acerca dele por Natanael, quando foi dito assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E mais tarde ele reconhece e chama a Cristo, né, como o seu Senhor, porque teve essa experiência maravilhosa. E esse senhorio foi sendo demonstrado por Cristo em várias situações sobre os fenômenos da natureza, quando ele acalmou o vento e o mar. Esse senhorio sobre as enfermidades, quantas pessoas foram curadas por Jesus, ele demonstrando ali o seu senhorio, a sua autoridade, sobre os próprios espíritos malignos que oprimiam as pessoas e que elas foram libertadas, porque Cristo, o Senhor, as libertou. E até sobre o dia de descanso para o povo judeu, que era o sábado, ele demonstrou também o seu senhorio, e fazendo, inclusive, o bem, maravilhas, num dia de descanso, demonstrando que ele era maior do que o próprio dia de descanso, que era adotado pelo povo de Israel. Então, este senhorio de Cristo foi sendo construído aos olhos do povo gradualmente. Todos depois o reconheciam como o Senhor. E nós vemos a própria igreja primitiva reconhecendo o senhorio de Cristo. Então, ele é o nosso Senhor. Aquele, como foi referido pelo pastor ainda no começo da sua fala nesta lição, é o que está acima, é a autoridade maior, porque ele é o Senhor das nossas vidas, ele é o Senhor da igreja. E nós, como servos do Senhor, devemos reconhecer isto,
Porque muitas vezes as pessoas reconhecem a Cristo como seu Salvador, mas não querem reconhecê-lo como Senhor das suas vidas. E o apóstolo Paulo, que sempre foi um homem que demonstrou autoridade ao longo da sua vida, mesmo na sua vida pregressa, antes da sua conversão, era um homem influente na religião judaica, mas ele, mais tarde, depois de convertido, depois da sua experiência com o Senhor, e quando se dirigia para Damasco, ele teve a sua conversão, e quando escreveu a sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele mesmo afirma dizendo: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é o reconhecimento que precisamos ter em relação a Cristo. E esta, na verdade, é a tônica nos evangelhos. A construção desse foi evidenciada ao longo dos evangelhos e foi construída justamente pelas atitudes do Senhor, esse senhorio reconhecido pelas pessoas. Então, que aprendamos pela palavra de Deus a reconhecermos a Cristo como o Senhor das nossas vidas. E tenhamos em mente essa expressão do apóstolo Paulo que diz: não vivo mais eu, ou seja, o meu ego agora está sujeito, está submetido ao senhorio de Cristo. Ele vive em mim, ele vive em nós, e é assim que precisa realmente ser. Como estamos vendo, temas importantíssimos, subtítulos que irá nos edificar nesse período aí dos 3 meses, no primeiro trimestre, e vai nos trazer uma sede, uma vontade de nós irmos para maiores conhecimentos e abrangência da palavra do Senhor. E na lição 9, nós vimos aqui, pastor Misael, o senhor escreve esse tema, diz assim: Jesus, Senhor e Cristo, fundamento da nossa fé e esperança. E na frase em destaque, vai dizer: Jesus Cristo é tudo para nós que somos a igreja. Ele, na verdade, vem trazendo alguma coisa também da lição 8, que eu, pelo entendimento aqui, e quando fala sobre o senhorio, que nós já vimos ali na lição passada, eu me recordei daquela passagem que quando há uma pergunta: que dizem os homens ser o filho do homem? E daí uns disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizem que eu sou? E daí levanta-se o Simão Pedro lá e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pastor Misael tem as suas considerações sobre esta lição. A lição 9, ela trata justamente desse aspecto do senhorio de Cristo como o nosso Senhor e Cristo, o fundamento da nossa fé e esperança. É interessante quando nós lemos na palavra de Deus que Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Quando ele revelou-se em Apocalipse, ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, todos os aspectos relacionados à nossa vida cristã, à nossa fé, à nossa esperança, estão em Cristo. E como ainda destacamos na frase principal da lição, Jesus Cristo é tudo para nós que somos a igreja. Então, ele é o nosso tudo. E, inclusive, tem um cântico muito antigo que diz assim: Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ou seja, não há nenhum significado, nenhum sentido para a nossa vida se nós tirarmos
Cristo. Ele é o nosso ponto central, até porque a palavra de Deus, que é a revelação escrita da vontade de Deus para com o homem, tem Jesus como o ponto principal. Jesus, ele é o centro da Bíblia. O Antigo Testamento faz referência a ele como alguém que viria. O Novo Testamento como alguém que veio e que virá novamente para buscar a sua igreja. Ou seja, tudo começa e tudo termina em Jesus. Ele é a nossa razão de ser, é a centralidade da nossa fé, porque, na verdade, tudo gira em torno da pessoa de Cristo. E quando nós estudamos acerca dessas verdades, nós vamos ver que ele é, sim, o nosso fundamento, ele é a nossa rocha. A rocha sobre a qual devem os nossos pés estarem firmados. Ele é o Senhor da igreja. Não há esperança alguma se nós excluirmos a Cristo. A igreja não vive sem Cristo. Até porque ele afirmou, lá em Mateus 16, 18, sobre esta pedra, referindo-se a ele mesmo, ele edificaria a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ou seja, o fundamento da igreja é Jesus. A igreja aguarda, a igreja simbolicamente é a noiva. Cristo é o noivo, ou seja, não há razão alguma da igreja existir se não estiver presente a pessoa de Jesus Cristo. Por esta razão, sim, ele é o fundamento da nossa fé, da nossa esperança. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e o verso 19, ele diz: se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Cristo é a nossa esperança no presente e muito mais no porvir. Porque com ele nós passaremos, então, a eternidade, desfrutando de coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e sequer subiu ao coração do homem. É tudo aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Percorrendo um pouco mais, vamos para a lição de número 10, que fala sobre a pessoa do Espírito Santo. E falando ali sobre a frase principal, vai estar relatado ali: o Espírito Santo cumpre um propósito primordial nas ações da Trindade. Seu agir é visto por toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Pastor Misael pode fazer os seus comentários a respeito desta lição, que é um tema muito importante também. Chegamos, então, diante da pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é Deus, com atributos, com características que o qualificam como uma pessoa. Não é um mero poder ativo, como muitos afirmam, de forma equivocada, de forma errada. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, com as mesmas características e atributos do Pai e do Filho. É claro que na Trindade, os três têm as suas peculiaridades, mas o Espírito Santo é uma pessoa com as mesmas qualidades, características e poder, e isso é evidenciado ao longo, né, do Antigo e do Novo Testamento. Nós vemos que lá na criação, depois daquele período ali, inicial de Gênesis, né, o Espírito Santo ele pairava sobre as águas. Lá estava ele, naquele processo de criação, quando logo após o Senhor começou a fazer todas as coisas, lá estava o Espírito Santo, com o seu poder agindo. Ao longo do Antigo Testamento, embora que não agindo com total
característica como no Novo Testamento, né, mas ele agia, embora que pontualmente na vida de algumas pessoas, profetas, sacerdotes, reis, e no meio do povo escolhido no Antigo Testamento, mas ele tinha a sua ação, seu modo de agir, o cumprimento da promessa maravilhosa que se deu em Atos capítulo 2, quando ele foi enviado como Consolador, promessa de Jesus. Ali nós temos a ação do Espírito Santo em plenitude na sua igreja e através da sua igreja. Então, a pessoa do Espírito Santo sendo primordial também em suas ações e no seu trabalho ao longo das Escrituras, né? Por isso que a frase destaque, ela refere o seguinte: o Espírito Santo cumpre um propósito primordial nas ações da Trindade. Seu agir é visto por toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Então, que possamos aprofundar isto também ao longo do estudo desta lição, que trata desta temática importante, e nós destacamos, então, nesta frase, a ação gloriosa do Espírito Santo. E uma coisa que o textual desta lição destaca também, de forma assim muito marcante e edificante para nós, quando diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Então, nós somos morada do Espírito Santo. Individualmente, cada crente tem na sua vida um santuário, um templo do Espírito Santo de Deus, e que grande privilégio é este, né? Algo que não é dado a qualquer pessoa, mas é necessário cumprir com os requisitos, especialmente da conversão a Cristo. Isto é algo maravilhoso na vida do cristão. Seguindo com o estudo, seguindo aqui a lição 11ª a 11, a obra do Espírito Santo no começo da igreja. Então, nós vimos aqui que esta virtude, a partir que foi derramada, foi trazida sobre as pessoas, fazendo menção de Atos 1:8, diz assim: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E a partir dali, vimos algo acontecendo que só com o Espírito Santo, com essa virtude, houve essa manifestação. Fora isso, não houve qualquer situação que viesse através de homens, através de pessoas, até mesmo serem convencidos, porque nós vimos que depois temos testemunhos ali de pessoas que ouviram a palavra pregada, e a própria Bíblia diz que compungiram, arrependeram-se nos seus corações, e houve um manifestar ali de pessoas que se renderam ao Senhor. E quando nós olhamos para a frase principal da lição 11, fala: o derramamento do Espírito Santo na igreja foi o cumprimento da promessa feita por Jesus. Então, seguimos aí com o nosso comentarista. Muito bem. Diante do que nós temos da lição número 11, que fala da obra do Espírito Santo na igreja, é o cumprimento da promessa. Isso aconteceria depois do retorno de Cristo aos céus, depois da sua ressurreição, e havia, inclusive, uma ordem dizendo que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos com o poder de Deus. E esta promessa, que foi reforçada por Jesus, Atos capítulo 1, verso 8, que fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele foi derramado, ele foi enviado para a igreja. E o seu poder agindo na igreja e através da igreja começaram a fazer total diferença, a começar pelas conversões ali que nós temos a partir do Pentecostes.
capítulo 2 de Atos, quando eles estavam reunidos ali, veio o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, isso foi o que começou a capacitar a igreja na anunciação do Evangelho. Isso foi importante, a ação do Espírito Santo com os sinais, com os prodígios, com as maravilhas, que eram, na verdade, uma confirmação da pregação que eles estavam fazendo. Eles pregavam, o Espírito Santo confirmando com sinais, prodígios, maravilhas, e isso ficou muito evidente. E esta capacitação do Espírito Santo na anunciação do Evangelho, como nós vemos ali, depois, quando o Evangelho começou a expandir-se naqueles dias, através das viagens missionárias de Paulo e da maneira como os cristãos foram também sendo dispersos, anunciando o Evangelho, e a diferença total na igreja é a ação do Espírito Santo. Foi por esta razão que o Evangelho chegou até nós, aqui no nosso país, porque realmente esses nossos irmãos lá no começo da igreja receberam esta virtude maravilhosa que os capacitou para serem portadores desta mensagem gloriosa que ainda hoje transforma vidas. O Espírito Santo, ele age na igreja, como veremos ainda mais adiante. Ele atua na igreja, no cristão individual e também na igreja, e através do cristão individual e através da igreja de Cristo. Então, a obra do Espírito Santo é maravilhosa, é gloriosa, este cumprimento da promessa se deu ali em Atos dos Apóstolos, e até hoje o Espírito Santo, ele age através da sua igreja e na sua igreja. Muito bem. A importância que tem de nós refletirmos a palavra do Senhor e não só conhecermos, que, claro, é a recomendação nós conhecermos as Escrituras, mas além de conhecermos, também colocar em prática, aplicar. E na lição 12, o nosso redator ele escreve sobre a santificação e fruto do Espírito, o caráter de Cristo em nós. Pastor Misael, hoje é um grande desafio, né? E olhando também para a frase principal, que nos vai dizer assim: toda mudança que ocorre após a conversão genuína é resultado da obra do Espírito Santo na vida do novo convertido. Entregar-se, renunciar a algo é um grande desafio. Os comentários com o senhor. Pois bem, quando chegamos diante desse tema que fala sobre a santificação e o fruto do Espírito, esta é a obra que naturalmente deve acontecer na vida do novo convertido. Porque santificação é um processo, é uma ação contínua do Espírito Santo na vida do cristão, individualmente falando, e esta santificação, que é um aperfeiçoamento contínuo, se dá conforme a liberdade que esse novo crente concede para o Espírito Santo agir na sua vida. Então, à medida que o cristão permite a ação do Espírito Santo na sua vida, ele vai sendo aperfeiçoado, ele vai sendo levado a um crescimento espiritual, a um aperfeiçoamento, e ele vai se tornando uma pessoa melhor em todos os aspectos da sua vida. Então, por isso é interessante, nós, seres humanos, somos seres tricotômicos, ou seja, nós temos espírito, alma e corpo. Então, o nosso espírito, ele é vivificado pelo Espírito Santo de Deus por ocasião da nossa conversão. Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz bem assim: e vos vivificou
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A palavra de Deus, ela, por ocasião da conversão, ela tem uma ação muito importante também, porque ela, por possuir também o poder de Deus, ela é qual espada de dois gumes, que faz a divisão da alma e do espírito. O Espírito Santo age no espírito do homem. A alma do homem é restaurada pela palavra de Deus. E o corpo, esta matéria que nós temos, carne e osso, ele é disciplinado quando o espírito e a alma, unidos no propósito de servir a Deus, encaminham o ser humano para uma vida de santificação, de um constante aperfeiçoamento. É assim que ocorre. O novo convertido, ele experimenta a graça de Deus, o Espírito Santo, ele age em conjunto com a palavra de Deus na conversão, e quando o cristão se converte, ou a pessoa se converte, passa a ser um novo convertido, ele começa, se ele der lugar, obviamente, a um processo de aperfeiçoamento que é realizado pelo Espírito Santo de Deus. Isso deve ter continuidade na vida do cristão, até ele chegar na sua maturidade espiritual, aquele padrão esperado pela palavra de Deus de crescimento espiritual. E tudo se dá justamente pela ação do Espírito Santo no processo de santificação, no fruto do Espírito, que vai também encaminhar o cristão para que o seu caráter seja semelhante ao caráter de Cristo. E o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão e temperança, que é domínio próprio. São aspectos importantes do fruto do Espírito que tornam o cristão mais semelhante a Jesus, se assim ele permitir esta obra gloriosa, esta ação contínua do Espírito Santo. Ele vai sendo aperfeiçoado a cada dia, vai vencendo as suas falhas e vai sendo levado a esse constante aperfeiçoamento, tendo sempre como modelo e exemplo a pessoa de Cristo. Indo para a 13ª lição, nós vamos ter, ou temos o título, Os dons do Espírito Santo concedidos à Igreja. E, como frase principal e destaque, o agir do Espírito através dos dons segue firme e poderoso na Igreja e através dela. Então, as palavras dentro dessa frase ali, eu achei muito interessante, pastor Misael, segue firme e poderoso na Igreja. Porque é um dos fatos que, se nós, professores e alunos em gerais, precisamos saber que os dons estão à disposição daqueles que o buscam, e o Senhor, pela sua misericórdia, estende e reparte com a sua igreja. Mas nós sabemos que seitas, heresias e alguns lugares outros aí proferem que os dons já não existem, já não tem mais a função específica e que não é bem assim. Então, pastor Misael escreve esta 13ª lição, não menos importante, por final, muito importante para o nosso conhecimento e aprofundamento, que os dons estão disponíveis. Pastor Misael, com a palavra. Pastor Éder, diante do que nós temos como tema na lição número 13, e foi afirmado pelo senhor, o Espírito Santo continua agindo firme e forte na igreja. Tem uma ala de pessoas chamadas cessacionistas que dizem que a obra do Espírito Santo e a operação dos dons espirituais cessou após o período apostólico. Só que isso não é verdade. Embora afirmem e tenham lá os seus argumentos que defendam esta posição teológica, nós temos firme a ação do Espírito Santo ainda na igreja. O Senhor continua batizando com o seu Espírito. O Senhor continua concedendo dons àqueles que buscam os dons espirituais. Então, esta
a ação multiforme do Espírito Santo no meio da sua igreja ainda é uma realidade. Não é um dom único e exclusivo, não. Nós temos uma diversidade de dons, e o apóstolo Paulo fala sobre isso nas suas cartas, é uma pena, não é o nosso propósito também aprofundarmos a temática aqui, nós estamos dando uma visão geral das lições, mas é importante que se diga isso, e isso foi muito bem afirmado, né, na nossa frase de destaque, que diz que o agir do Espírito Santo através dos dons segue firme e poderoso na igreja e através dela. Ou seja, o dom de curar continua ativo na igreja. Embora que nem todos sejam curados das suas enfermidades, mas nós temos testemunhos muito marcantes de irmãos, de irmãs nossas que receberam a cura pela ação do dom de curar. O dom de discernimento, a palavra de sabedoria, tantos dons que estão ativos na igreja. Não cessou. E nós temos o privilégio de desfrutarmos isso, desta ação poderosa do Espírito Santo de Deus no meio da sua igreja, porque o Espírito Santo ainda está atuando no meio da sua igreja. E é interessante dizer que a recomendação da palavra do Senhor Deus é: não extingais o Espírito. Nós não podemos extinguir, nós não podemos sufocar, nós não podemos, de forma alguma, deixar de incentivar na igreja a ação do Espírito Santo. Que a frieza espiritual não tome conta do povo de Deus. Que o formalismo não tome conta do povo de Deus, mas que a igreja seja pujante, seja ativa, impulsionada pelo poder do Espírito Santo e com a atuação nítida e clara dos dons espirituais. Deus continua a falar através dos dons espirituais. Ele usa, através da variedade de línguas, da interpretação de línguas, da profecia, Deus continua falando no meio da sua igreja. E nós não podemos, de modo algum, extinguir isto. Nós não podemos, de modo algum, sufocar esta obra do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos incentivar a busca pela presença do Senhor, pela consagração do povo de Deus, para que o Senhor tenha prazer em manifestar os seus dons no meio do seu povo, para que as nossas reuniões, os nossos cultos, as nossas celebrações na presença de Deus sejam marcadas pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Como é maravilhoso quando nós podemos desfrutar desta manifestação gloriosa do Espírito Santo de Deus, trazendo renovação, restauração, despertamento, exortação, novos propósitos, tudo mediante a ação do Espírito Santo de Deus. E volto a dizer, eu concluo sobre esta lição número 13, com esta recomendação bíblica: não extingais o Espírito. Que Deus ricamente nos abençoe e que nós possamos realmente dar liberdade para esta ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus no meio da sua igreja. Pois bem, tivemos aí uma explanação breve, uma síntese das 13 lições para o trimestre que se inicia. E com certeza, prezado professor, prezado pastor, obreiro, aluno, aluna da escola bíblica, se aprofunde, vai mais a fundo da palavra de Deus, com certeza o próprio Espírito Santo a qual estamos falando vai te esclarecer, vai clarificar muitas coisas que às vezes estamos em dúvidas ou talvez não conseguimos alcançar ainda. Nós queremos agradecer o nosso redator desse trimestre, pastor Misael, pela disposição, pela disponibilidade. Pastor Misael, como nós falamos lá no início, congrega na Igreja Batista Conservadora Betel, em Alvorada, e tem a sua formação teológica no Seminário Teológico Batista Gilgal,
Ele também é formado pela administração, curso de administração, a sua graduação na IERGS e especialização na área de inteligência, estratégia e negócios pela URGS. Louvamos a Deus pela vida do pastor Misael e, com certeza, a glória do Senhor e a alegria nossa por termos este servo que está disponível para a obra como integrante da diretoria do Seminário Teológico Batista de Gilgal e também componente da diretoria da AMASB. Está aí servindo para a obra do Senhor. Pastor Misael, as suas considerações finais. Pastor Edler, nosso diretor-geral do seminário, foi uma grata satisfação poder colaborar mais uma vez, escrevendo uma série de lições para a nossa escola bíblica dominical. Sempre é um grande desafio, mas também um privilégio. Nós desejamos que o Senhor nosso Deus abençoe a vida dos nossos irmãos e todos os alunos e frequentadores da escola bíblica dominical sejam então edificados, sejam também abençoados através dessas lições que abordam temas importantes para a nossa vida cristã, e nós vivemos tempos tão desafiadores para a igreja, e nós precisamos reafirmar, sem dúvida alguma, conceitos que são básicos, elementares, mas indispensáveis para a vida da igreja e a vida do cristão. Nosso desejo é que o Senhor nosso Deus venha abençoar a cada uma das nossas igrejas e das pessoas que ouvirem a ministração da palavra de Deus através dessas lições, e que nós possamos começar este 2025 respaldados sempre pela graça, pelo poder de Deus, e que seja um ano de crescimento espiritual e em todas as áreas para o povo do Senhor. Deus ricamente abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Indo para o final, nosso agradecimento a você que ficou até este presente momento. Repito novamente, você aluno, você aluna, você frequentador da escola bíblica, continue ampliando o seu conhecimento buscando o auxílio da palavra de Deus. A você professor, a você mestre na área da educação cristã, que Deus te abençoe, te ilumine, que te dê graça a cada momento que irá ministrar. Pastor Misael, as nossas palavras de gratidão. Deus abençoe ricamente a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.